O governo do estado de Ceará regulariza terras no município de Beberibe. Nós vamos ter o prazer aqui de conversar nesse momento com o vice-governador Domingos Filho, que representa o governo do estado na entrega desses títulos no município de Beberibe. Em primeiro lugar, vice-governador, um prazer, TV Metrópole Pacajus, e estamos aqui fazendo a cobertura desse evento. O que significa para o governo do estado fazer a entrega de títulos para esses agricultores da região leste? Bom, primeiro um privilégio poder falar para todo o povo dessa região e as imagens que a TV Metrópole, que faz muito sucesso aqui. Quero parabenizar a vocês, ao FAM, porque esse é um instrumento que democratiza a informação, que permite às pessoas, com a televisão regional, o acesso mais direto àquilo que acontece na região. Então, eu inicio parabenizando os trabalhos da TV Metrópole. Está aqui representando o governador Cid, ao lado da nossa prefeita, ao lado também aqui, eu até brinco, do Daniel, que nós vamos fazer uma associação, que são dos primeiros cavaleiros, que eu também sou o primeiro damo, né? Enfim, no momento em que se reúne para nessa parceria extraordinária do governador Cid com a presidenta Dilma, se poder entregar aqui em Beberibe os títulos fundiários para os agricultores e agricultoras. É um momento muito extraordinário. Por que muito extraordinário? O nosso país foi colonizado com uma visão paternalista, com uma visão de propriedade, com uma visão oligarca, em que as pessoas não tinham, as pessoas humildes do povo não tinham direito a terras. E aí, essa visão, com as conquistas que se deram com a evolução, efetivamente guardavam ainda resquícios do passado, no que pese a sua regularização. E aí, no Ceará como um todo, e Beberibe não é diferente, nós temos um grande problema, ou nós tínhamos um grande problema sendo resolvido agora, que é a regularização fundiária. O cidadão conquistou o direito à terra, vinha em heranças de família, do avô, do bisavô, que não tinha títulos de terra, não tinha como regularizar. Então, eu tenho uma terra, mas não tenho como ir ao banco, pegar um empréstimo para poder investir nessa terra, porque eu não tenho titulação. E aí, se imagina o costume que isso passou a tomar conta do nosso país como um todo, de forma toda especial do estado de Ceará e também dessa região. Daí que o governador Cid, em uma iniciativa lá atrás com o presidente Lula, agora com a presidenta Dilma, nessa parceria com o governo federal e numa determinação muito forte de ousadia do governador Cid Gomes, sabendo dessa importância, passou a fazer a titulação através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário em todo o estado do Ceará. Hoje estamos aqui em Beberibe. E isso acontece em todos os municípios do estado do Ceará e já partindo para uma outra, não menos importante. Sabe a prefeita Michele aqui o seguinte, que nós temos também o problema fundiário urbano, em que dentro da cidade, pelas mesmas características, nós não temos titulação. Então, tem áreas e áreas aí que estão as casas construídas, etc. E as pessoas não têm títulos, que é um projeto seguinte, via Ministério da Cidade, que o governador Cid está pensando. Por isso, para mim, é uma honra muito grande, chegando aqui em Beberibe, com muitas chuvas, graças a Deus, Beberibe que está passando por uma situação de dificuldade, porque como sempre foi uma região que choveu bem, mas esse ano, no estado como um todo, passou a chover menos. A lagoa, que é a fonte de água para distribuição na casa das pessoas, naturalmente, se choveu pouco, baixou o lençol freático e passou a ficar em uma situação crítica. Mas o governador Cid, a requerimento aqui da nossa prefeita, do Daniel, das lideranças firmes que efetivamente se preocupam e representam o município, num olhar de muita responsabilidade com o povo de Beberibe, já adotou todas as providências. Primeiro, as emergenciais. Qual é emergenciais? Além da perfuração de poços profundos pela CAGES ao redor da lagoa para dar suporte a isso, a definição de poder se fazer uma adutora
lá do Rio Choró para poder atender aqui a Beberibe. E uma definitiva, que é a construção da barragem Amarelas, para que definitivamente se resolva a questão de água aqui em Beberibe e também o açude Pacajus, uma adução no açude Pacajus na mesma barragem que atende aí ao município de Cascavel. De modo que o governador Cid está atento a isso, com todo o respeito, a bem-querência e a gratidão ao povo aqui de Beberibe para poder atender essa demanda que é necessária de sua gente. Atrapalhar muito, daqui a pouquinho vai ter a solenidade, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Eu conversei com a prefeita Michele e ela nos relatou esse problema da falta de água, do racionamento, como o secretário de Agricultura que nos colocou, que o município está vivendo. E hoje, por exemplo, a maior seca dos últimos 50 anos que o Nordeste está sofrendo, e claro, o Ceará também, a questão do rebanho que está morrendo de fome e de seca. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Fortaleza recentemente com os governadores do Nordeste e ela disse que nós tínhamos que aprender a conviver com a seca. O nordestino já aprendeu a conviver com a seca há milhares de anos. Esse milho chega ou não chega? Esse é um problema grave, é um problema que não está na governança do governo do estado, do governador Cid. Como você sabe, essa questão é uma tarefa do governo federal, da Conab, e eu hoje lia nos jornais para vir para cá com muita tristeza que infelizmente o leilão que era para ter sido feito ontem pela Conab para aquisição de milho foi suspenso, quer dizer, não se realizou. O governador Cid colocou aqui aquilo que é uma demanda de todos os produtores, agricultores, pequenos, médios e grandes, que nesse caso sofrem a mesma situação, sobretudo os menores, porque os grandes, quem pode, manda buscar com a sua própria estrutura fora, milho fora. Nós precisamos, para segurar o rebanho, de duas decisões. Uma é a questão do milho, como suporte alimentar. Não é razoável, e eu tenho dito isso aí com resignação, não é razoável que a gente tenha excesso de milho sobrando até para se estragar, bem aqui no Centro-Oeste, bem aqui no Sudeste e aqui no Nordeste faltando milho, porque a logística de transporte não permite chegar. Não é os aviões da FAB? Os aviões da FAB, eles carregam, como eles não foram preparados só para isso, a quantidade que se carrega de milho é muito pequena para dar conta disso. Você termina encarecendo tanto e não resolvendo o problema. Na verdade, o transporte, que assegura isso aí, embora possa encarecer um pouco, que foi esse o encaminhamento do governador Cid, que a presidenta se comprometeu e que vai fazer, é o transporte marítimo. Por quê? Porque um avião desse carrega 1 tonelada de milho por viagem. Um navio desse carrega 50. Então, você naturalmente, embora que chegando aí em 20, 30 dias, mas ele chega para o estado ser reabastecido por 60 dias. De modo que esse aqui é o transporte, para além do transporte terrestre, que está aí a 14 dias de distância do estado do Ceará. Já começou a ser reabastecido em algumas áreas, é claro. E olha que você dá uma cobertura em uma região do estado do Ceará, que ainda é uma região cujos impactos, que são enormes, ainda não são tão drásticos como o sertão cearense. Eu estava na minha terra, por exemplo, o município de Itauá, que não choveu, que a minha esposa Patrícia é a prefeita da cidade, do município, não choveu ainda 100 milímetros até hoje, em que os rebanhos estão todos sendo vendidos, dizimados, tá certo? Porque é uma área do coração do semiárido. Então, nós temos extremas dificuldades. É verdade. Agora, realmente acredito na palavra da presidenta Dilma. O governador Cid se dispôs a fazer todo o transporte interno, o estado bancar o transporte interno, ou seja, chega de navio lá no Porto do Pecém, ok, o governo do estado distribui, faz chegar, aluga caminhões, trem, e aí nós somos cortados de trem que pode atender a região do Cariri, a região do sertão de Crateús, Inhamuns, a região do sertão de Jaguaribano, no sertão central. Então nós temos estrutura para fazer isso aí e essa decisão é uma decisão que ainda o prestígio do governador Cid e a sua luta nisso aí fez com que o estado do Ceará, do milho que chegou no Nordeste como um todo, para você ver a gravidade com relação aos outros estados, do milho que chegou no Nordeste como um todo, 60% foi para o estado do Ceará. Dos 9 estados,
da tonelagem que chegou até agora. E mesmo assim, a gente com essa angústia muito grande, que é uma reivindicação legítima das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos produtores, que verdadeiramente estão passando essa dificuldade. Milho é uma. E outra, além de milho, você tem um volumoso. Porque gado bovino é ruminante. Então, você não dá só com milho, você tem que ter o milho e tem que ter o volumoso. E aí o governador também está estimulando e se determinou atendendo aí uma reivindicação não só dos trabalhadores, como também dos produtores aí da FAEC, da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, para que se utilizasse os perímetros do Denox, as áreas que se possam produzir em pouco tempo, se produzir o capim, né? Para se formar, se ter aí esse outro instrumento no próprio Estado, se mudar de cultura provisoriamente para poder atender isso. É grave a situação, é uma situação que todo o esforço do governo do Estado está sendo colocado à disposição. O governador Cid tem pessoalmente enfrentado isso, mas ao mesmo tempo tem que cuidar de abastecimento de água humana, que é o prioritário. Daí, acabei de falar sobre a questão aqui de Beberibe, só para você ter uma ideia, nós temos 11 cidades do estado do Ceará em que houve já a estagnação. Nós temos cidades já no estado do Ceará, como Quiterianópolis, por exemplo, no Sertão dos Inhamuns, 100% abastecido de carro-pipa, para você ter uma ideia da dramaticidade disso. E cidades como essa aqui, que é Beberibe, uma cidade turística, uma cidade que tem fonte de água, água subterrânea muito fácil, com dificuldades. Então você imagina que lá tem que cuidar do abastecimento humano, tem que cuidar do abastecimento animal, tem que cuidar da reserva estratégica alimentar para os animais, tem que cuidar das pessoas, naturalmente, que graças a Deus, em face desses programas sociais, e aí é fundamental que se reconheça do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, os programas os programas sociais, eles hoje, graças a Deus, facilitaram muito no que pese ao de comer das pessoas, as necessidades básicas das pessoas. Veja que você, que é talvez um pouco mais velho do que eu, um pouco mais novo do que eu, nós somos aqui da mesma geração, com a mesma geração. Com a mesma geração, tá? Sabe que outrora a gente assistia as pessoas cortando as estradas para invadir os carros, os armazéns, o comércio, para se alimentar, para comer. Por quê? Porque a seca não permitia que se tivesse qualquer produção para isso. Hoje, graças a Deus, essa questão ninguém enxerga mais no Ceará, nem no Nordeste, porque esses programas de atenção social têm facilitado com relação a isso. Agora são muitos os desafios e nós vamos certamente estar muito presentes aí, liderado pelo governador Cid, que pessoalmente lidera e se preocupa com essas questões, reunindo a toda segunda-feira a questão do comitê de seca para enfrentar essa dificuldade, se Deus quiser poder superá-las, embora com muita dor, com muita dificuldade, mas superá-las. Queremos aqui, em nome da TV Metrópole, agradecer pela atenção da entrevista. Fica aqui o convite do Fancunha para que o senhor possa, breve, participar da programação Mesa Redonda lá na TV Metrópole para falar de todas essas questões que abrangem toda essa nossa região e dizer, mais uma vez, obrigado e o nosso microfone para suas considerações finais. Bom, eu primeiro quero lhe parabenizar o FAM, parabenizar a iniciativa da TV Metrópole, em estar presente em todos os acontecimentos dessa região, em divulgar o que acontece no mundo e me colocar, dizer que é um privilégio poder lá estar no programa Mesa Redonda, a data que for aprazada aí por vocês e combinada.